Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Movimento Monarquista Estudantil. E nesse primeiro vídeo a gente vai estar trazendo aqui para vocês os famosos monarquistas do passado. Sejam eles monarquistas convictos, né, ou então simpatizantes da causa monárquica, né? Muitos aqui vocês já devem conhecer, são figuras conhecidas nesse sentido, e outras podem ser surpresas, né, que vocês ainda não conheçam. Vão ter personagens pós-império, né, ali na República, início da República, mas também alguns do período imperial, que às vezes, como eu já disse, vocês podem conhecer. Então vamos lá. O primeiro é Joaquim Nabuco. Muita gente do movimento monarquista no geral conhece bem ele, né? Ele era um político, um diplomata, um historiador, um jurista, um orador e jornalista brasileiro. E ele era formado ele foi formado, né, na Faculdade de Direito de Recife. E ele foi muito importante na questão da luta pela abolição da escravidão, né? E ele também esteve entre os 30 fundadores da Academia Brasileira de Letras. Mas a principal marca que ficou registrada dele, né, que ele é lembrado, é a luta pela abolição. Ali onde, né, você tinha um Senado de maioria escravista, né, pelo tempo, né, que eles viviam. Mas o primeiro aí é o Joaquim Nabuco. E ele diz: o Brasil, quanto mais civilizado, mais tenderá para a monarquia. Quanto mais bárbaro, mais se desinteressará dela. E não é segredo para ninguém que ele era monarquista. Aqui temos André Rebouças. O André Rebouças, assim como o Joaquim Nabuco, ele foi um dos principais nomes dessa busca, né, dessa luta pela abolição da escravidão. Se não me engano, agora eu vou dizer algo aqui que eu não sei, né, direito. Ele esteve entre os 30 também fundadores da Academia Brasileira de Letras. Se não me engano, acredito que não, vocês me corrigem nos comentários se eu estiver errado, que realmente essa informação eu consegui lembrar para buscar ela. Mas o André Rebouças, ele era engenheiro, né, professor, também abolicionista, como eu já disse, e ele foi o primeiro negro, né, formado em engenharia na faculdade, quer dizer, na escola militar. Ele foi o primeiro negro, e isso mostra, né, a sua capacidade, como ele era inteligente. E um dos seus atos que mostra ser fiel à monarquia é que ele, após o golpe da República, né, de 1889, ele foi junto com a família imperial para o exílio na Europa, mostrando a fidelidade ali à família imperial e à monarquia. E uma das suas frases, como eu trouxe aqui, que ele disse: as repúblicas são mais aristocráticas, mais oligárquicas e mais plutocráticas do que as monarquias. Eu esqueci de falar uma coisa. O André Rebouças, ele também, nesse golpe da República, ele e o Condé, eles estavam planejando alguma resistência, né, ao golpe. Mas Dom Pedro II, tipo, que recusava ou ignorava, porque ele pensava que isso não ia acontecer, né? Que rapidamente as coisas iriam tomar o controle, né? Mas infelizmente não aconteceu isso. E o próximo é Machado de Assis. Não é preciso nem dizer muito sobre ele, né? Na opinião de muitos, inclusive a minha. Ele foi o maior e melhor escritor da história do Brasil. Assim como Joaquim Nabuco, ele esteve entre os 30 fundadores da Academia Brasileira de Letras, e ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele é uma referência, né, na literatura, principalmente nas crônicas, e em outros gêneros sexuais também, mas principalmente crônicas. E um dos seus atos que mostra como eu posso dizer, essa parceria, ou então esse respeito e admiração pela monarquia, é a admiração profunda que ele tinha pelo imperador Dom Pedro II, né? Visto que ele até já fez biografias a respeito do imperador, e ele sempre, em algumas ocasiões, na verdade, ele compareceu ao Paço Imperial para apresentar suas obras, né? Como nós sabemos, Dom Pedro II era um homem muito estudioso. E uma obra dele, né, após o golpe da República, a proclamação da República, foi a Sereníssima República,
E neste livro, como era de costume de Machado de Assis, né, ele criticava a República e a forma autoritária que os seus primeiros presidentes tomaram, né, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, na conhecida República da Espada, né, o regime autoritário que nós tivemos, a primeira ditadura no início da República. E ele disse: como brasileiro, peço aos deuses, também creio em Deus, que afastem do Brasil o regime republicano, porque esse dia será o do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais alumiou. O próximo aqui, muita gente não devia saber, que é o Santos Dumont. Ele é o fundador do avião, né? E ele pregava a restauração, como diz aqui um trecho de um artigo do Senado Federal, vocês podem jogar no Google aí que vocês vão achar, que ele dizia que o Senado Federal disse, né, publicou: Santos Dumont, o criador do avião, pregava a restauração. Ele, que era próximo da família imperial, voava com uma flâmula verde e amarela atada em suas invenções, e não com a bandeira republicana. E essa questão da aproximação dele com a família imperial, prova disso é a relação que ele tinha muito com a princesa Isabel e o Conde D, né? No exílio lá da França, ele constantemente visitava eles. Tem um acontecimento, né, uma foto da princesa Isabel assistindo ele voando. Há boatos que um voo dele, que ele caiu em cima da árvore, né? E aí a princesa Isabel apareceu para oferecer almoço enquanto não chegava o resgate. Mas é uma curiosidade bastante interessante que eu acredito que muitas pessoas não sabiam. O próximo aqui é o Getúlio Vargas. Eu não considero ele como um monarquista e sim um simpatizante, porque a forma como ele governava não era respeitando ou inspirado na monarquia, muito pelo contrário, né? Quando nós tivemos a monarquia, principalmente ali no segundo reinado, né, no governo de Dom Pedro II, nós tivemos a segurança, quer dizer, a segurança tiveram a da liberdade de imprensa, né? Foram assegurados os direitos da imprensa. Dom Pedro II nunca fez questão de censurar a mídia. Pelo contrário, ele dizia, como uma frase dele: imprensa se combate com imprensa. Os jornais faziam charges, o debochando, ridicularizando, e ele nunca fez questão de censurar, mostrando o inverso, né? Porque, como nós sabemos, na era de Vargas, né, o governo de Getúlio Vargas, principalmente ali no Estado Novo, nós tivemos uma grande repressão e censura da imprensa, apesar né, das questões trabalhistas, ele sendo uma personalidade muito importante, mas é outra questão. Estou falando aqui, né, da questão da liberdade. E ele disse, né, não há dúvida de que a monarquia é ainda, para o Brasil, o melhor governo. Foi um grande erro a república para o Brasil. Esse trecho dessa frase que ele teria dito está disposto no livro O Imperador Magnânimo, de Alexandre Miranda Delgado, publicado em 1992. Se vocês quiserem, vocês podem estar adquirindo o livro. E do lado nós temos uma propaganda que ele utilizou na época de sua candidatura, que é Princesa Isabel libertou os escravos em 1888. Getúlio Vargas libertará o povo brasileiro em 1950. Por mais que a gente possa acreditar também, né, que ele possa ter utilizado isso como palanque político, que ainda assim na década de 50, até ali a década de 50, existiam muitos monarquistas no Brasil. Tinha um sentimento monarquista ainda grande. E é interessante saber. O próximo é Plínio Salgado, né, o fundador da ação integralista brasileira ali na era Vargas também. Ideologia integralista. Ele possuía moldes fascistas, mas não era exatamente fascista, e como o próprio Plínio Salgado via que o fascismo era falho, porque era autoritário, e ele era contra isso, então a gente pode já acusar de fascismo inteiramente, porque ainda existiam pequenas diferenças, apesar de muitas semelhanças também. Então aqui nós temos um discurso que ele fez a respeito do golpe republicano de 1889, vamos ouvir aqui. Todas as tropas, porque então todos nós deveríamos ser contra o regime republicano. A república foi proclamada sem conhecimento do povo brasileiro.
foi proclamada em nome das Forças Armadas e do povo. E, entretanto, todos nós sabemos que o gabinete Ouro Preto havia retirado quase todas as tropas do então município neutro, do Rio de Janeiro, e que Deodoro saiu à frente apenas de 150 e poucos homens. Foi uma burla praticada contra o povo brasileiro a proclamação da República. E mais ainda, Deodoro não pretendia proclamar a República, mas apenas derrubar o gabinete. Porém, sendo inimigo pessoal de Silveira Martins, quando lhe comunicaram que o imperador descia de Petrópolis para chamar Silveira Martins para assumir o governo, então ele resolveu proclamar a República. Foi coisa de improviso em que o povo não foi consultado. Essa questão que ele diz da SEC quer dizer, que foi uma mentira a respeito do Silveira Martins, né? O Gaspar Silveira Martins, eu pretendo fazer vídeos futuros a respeito disso, do papel, né? Como a fake news teve um papel fundamental na proclamação da República. Temos, por exemplo, isso como o Plínio Salgado disse, do Gaspar Silveira Martins, que era um rival de Deodoro, além também do boato de que o Visconde Ouro Preto, né, o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, teria mandado prender Machado de Assis, etc. Isso aí eu tenho pretensão de fazer vídeos. O próximo é Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele diz o seguinte: conheço a República e monarquia. Pode ter certeza que sou monarquista. Nós não temos muita fontes diretas se ele realmente disse isso, mas está disponível, né, uma declaração que ele fez no jornal português Diário do Norte, em 1992. Mas nós não temos outros meios de comunicação que ele havia se declarado monarquista, apenas esse, né? Jornal português Diário do Norte, em 1992. No geral é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem sugestões para mais vídeos. E se teve alguma outra personalidade que você acha que podia ter entrado aqui, só deixa aí também nos comentários pra gente estar adicionando aí. Então, no mais foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ave Glória, Ave Império.